Graça e paz, bom domingo, que bom estarmos aqui mais uma vez. Estamos aqui aguardando enquanto os nossos queridos seguidores sejam informados. Isso é muito importante. Estamos iniciando hoje um novo tempo, um novo ciclo nas nossas lives. E eu estou muito grato a Deus. Quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder, através desse veículo de comunicação, poder ministrar a palavra a tanta gente que talvez eu não consiga um dia chegar perto. Há tantos lugares onde talvez eu não consiga ir. Mas eu me sinto muito grato a Deus pelo privilégio e me sinto também com o compromisso de, em gratidão a Deus, poder utilizar desse recurso para levar a palavra do Senhor. Imagina você, um exército de 3.000, mais de 3.000 multiplicadores de uma palavra como essa que somos ministrados aqui. Essa é a nossa grande esperança, de que os mais de 3.000 seguidores possam ser multiplicadores. E você não precisa nem exatamente fazer uma ministração, a não ser que você queira, que você entenda que Deus está chamando para isso. Mas basta clicar, basta compartilhar. Então eu gostaria aqui de dizer para quem ainda não me conhece, ou para quem não sabe quem sou, meu nome é Amarildo, eu sou pastor e estou pastoreando a Igreja Batista Cristo Rei aqui em São Miguel do Guaporé, Rondônia. E eu estou muito feliz por estar iniciando uma série de lives que vamos fazer, que sinceramente eu não sei quando vamos parar, acredito que não vamos parar, porque enquanto houver chance, enquanto houver esse veículo de comunicação à nossa disposição, enquanto houver oportunidade, a Bíblia diz que nós não devemos perder a oportunidade, nós devemos, na verdade, aproveitar bem cada oportunidade. Então eu sou muito grato a Deus, porque o Senhor um dia nos separou para ministrar a sua palavra. E tendo essa oportunidade, tendo o recurso, então eu me sinto diante de Deus no compromisso de não deixar de falar do que tenho ouvido, visto e ouvido. Então eu quero aqui dizer que nós estamos começando uma série de ministrações que eu intitulei Direcionamento Diário. Imagina você não precisar se preocupar em planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua década. Imagina você poder dormir descansadamente, um sono extremamente reparador, e levantar pela manhã e ter ali do seu lado, na sua cabeceira, o planejamento de todo o seu dia, todo o direcionamento, para você não ter que se preocupar em planejar. Seria bom, não seria? Seria muito bom. Mas se eu dissesse a você que isso é possível, que esse planejamento existe, eu costumo falar para a minha congregação que nós devemos parar de fazer plano
e seguir o plano. A palavra de Deus diz que o Senhor tem planos para nós. E é interessante que os planos que Ele tem são planos de bem e não de mal. Ele diz isso. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal, para lhes proporcionar um futuro e uma esperança. Isso é maravilhoso. Jeremias 29:11 vai dizer isso. Então, na realidade, nós temos esse planejamento. A Bíblia diz que desde antes mesmo de sermos concebidos, a nossa história já está escrita. Existe um plano, existe um propósito, existe um direcionamento. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é não ler o manual, não ler o vade-mecum. O nosso problema é esse. E eu gostaria de dizer para você que essa é uma das minhas alegrias, de poder, além de ler, meditar, eu ter a oportunidade de transmitir. E isso para mim é extremamente prazeroso, porque cumprir com aquilo que o Senhor está nos direcionando é maravilhoso. Então, a graça e a paz, bom dia, Deus abençoe a irmã Adélia. Que bênção que nós estamos aqui nesse domingo pela manhã para poder meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor, buscar direcionamento do Senhor, buscar uma orientação diária. E eu quero iniciar essa nossa série de ministrações dizendo para você que essa semana, durante os 7 dias da semana, pensar com você sobre decisões para uma vida abundante. Decisões que nos levam a uma vida abençoada. Porque as nossas decisões, e talvez ao invés de chamar de decisões, chamaria talvez de atitudes. E as nossas decisões, elas geram atitudes. Uma vez que nós decidimos antes de fazer. Porque ninguém faz nada antes de decidir. Então, as atitudes, elas são decisões tomadas. E eu gostaria, então, de pensar com você sobre decisões e atitudes que devemos tomar, que devemos colocar em prática para uma vida abençoada, para uma vida abundante. Eu gostaria de, hoje, começar falando sobre isso, pensar um pouquinho sobre isso. Então, a minha gratidão, o meu compromisso com Deus, de poder aproveitar a oportunidade, de poder levar a palavra do Senhor. Então, qual que é a minha esperança? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. A Bíblia diz que aquele que crê vê a glória de Deus. E a esperança tem tudo a ver com a nossa fé, com crer. Eu creio, por isso espero. A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Quais seriam as 7 atitudes a ser tomadas? Nós vamos traçar a semana sobre isso, que nós devemos tomar se queremos viver uma vida abundante, se queremos ter uma vida abençoada, se queremos aproveitar o máximo daquilo que Deus está nos conduzindo a fazer.
Então eu quero aqui começar falando de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Esse texto fala sobre alegria. Na ACF diz: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Esta parece a ideia de seja alegre sempre. Parece um conselho, um pedido, uma ordem, não sei, parece um imperativo, na verdade, regozijai-vos, né? É um imperativo absurdo, impossível. Como assim alegrar-se sempre? Eu passo por lutas, eu passo por provações, eu passo por frustrações, eu passo por decepções. Como assim? Como assim alegrar sempre? Como pode isso? Como pode alguém alegrar-se sempre? Então a ideia aqui de regozijar sempre parece muito complicado, até mesmo de pensar sobre o assunto. Mas eu gostaria aqui de convidar você a lermos um pouquinho, na verdade, a observar um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. A verdade é que a alegria aqui aconselhada é um dos principais segredos para uma vida abundante. E eu gostaria de traçar alguns pontos sobre a alegria. Primeiro, que a alegria atua de forma muito poderosa no nosso interior. A alegria, ela promove um bem-estar, o regozijar-se. Ele atua poderosamente no profundo do nosso ser. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre torna o rosto bonito, aformoseia o rosto. O coração alegre. Alegria, outra coisa, a alegria é tão poderosa que pode até funcionar como cura. A Bíblia diz em Provérbios 17, olha isso, Provérbios 17, olha que maravilha. Quero ler com você Provérbios 17, o versículo é o 22, que vai dizer assim: o coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então olha que maravilha, a alegria, ela atua no nosso interior e refletindo isso no nosso exterior. A alegria, ela é tão poderosa que ela funciona até mesmo como uma cura, como um remédio. Outra coisa da alegria é que a alegria é parte do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Daí então, por que a palavra de Deus nos aconselha a alegrar-nos sempre? E isso é possível. Por que é possível? Porque ela é parte do fruto do Espírito, não do fruto de um coração humano. Não do fruto da nossa vontade humana. Não de um fruto qualquer, mas o decidir alegrar-se sempre é decidir que quem vai conduzir a nossa vida, quem vai gerar esse fruto, produzir esse fruto, é o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, a alegria vai dizer, o fruto do Espírito começa assim, amor, alegria. Então, a segunda parte aí do fruto do Espírito já é a alegria. A alegria que vem do Espírito, ela não depende de circunstâncias. Aí que está a possibilidade de regozijar-nos sempre. A alegria, ela é
independente de circunstância. Não é uma questão de estar alegre, mas uma questão de ser alegre. Uma coisa é alguém estar alegre, outra coisa é alguém ser alegre. E nós cantamos um canto que diz assim: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, se você conhece a Jesus, você conhece essa alegria inexplicável. Você conhece essa alegria que possibilita-nos de nos regozijarmos sempre. Se você não ainda tomou uma decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso, tomar a decisão por Jesus e então experimentar essa alegria sobrenatural, espetacular, e viver com um sorriso no rosto, e viver com o coração alegre, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às provações, às tentações. Você pode. A alegria aqui aconselhada é uma atitude, não é uma atitude impossível, pois é fruto do Espírito Santo. É por isso que Deus nos orienta a nos alegrarmos sempre, pois essa alegria é fundamental para uma vida feliz e abundante. Então hoje é dia de celebração. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. E qual que é a orientação de Deus para uma vida abundante? Alegre-se sempre. Em Jesus nós podemos nos alegrar sempre. E nós temos pelo menos 2 grandiosos motivos para estarmos felizes. Nós temos pelo menos 2 motivos para estarmos alegres o tempo inteiro, apesar das circunstâncias. Quais seriam esses 2 motivos, pastor? Os 2 motivos são, primeiro, que Jesus, ele deu a maior demonstração da nossa vitória. Ele deu a maior demonstração da nossa autoridade para pregar. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, num domingo, Jesus ressuscitou e por isso nós podemos celebrar. Jesus está vivo, ele não está sendo surrado, ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele está vivo. Ele está à destra do Pai e ele está em nossa vida a partir do Espírito Santo. Então nós temos esse motivo grandioso, não bastava esse, não precisava de nenhum outro motivo para exaltarmos o Senhor e para sermos alegres o tempo todo. O problema da nossa tristeza é olhar para nós, é olhar para a humanidade, é olhar para a frustração, é olhar para os ventos fortes das tribulações, é olhar para o que o outro pensa, para o que o outro fala, porque quando o nosso foco ele se desvia do propósito, se desvia do alvo que é Jesus, nós nos entristecemos, porque em Cristo há vida abundante. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, se você está em Cristo, você tem alegria abundante. Você pode regozijar-se sempre e essa é uma das chaves para uma vida abençoada, bem-sucedida, abundante. Então, o grande motivo de estarmos felizes num dia como hoje, para iniciar uma semana cheia de alegria, cheia de vigor, cheia de vontade de avançar, é que Cristo ressuscitou, Ele está vivo, aleluia. Diz aí um aleluia, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor.
Pode deixar aí uma palavra no comentário sobre isso. Alegre-se sempre. Talvez você hoje está passando por uma luta difícil, mas eu quero dizer para você que ainda que você viva uma luta humana, em Cristo você pode regozijar-se sempre, porque o Espírito Santo habita em você. Se você é daquelas pessoas que já tomaram a decisão de ter Jesus como o único Senhor da sua vida, o único Salvador da sua vida, o único mediador entre Deus e você. Qual seria o segundo motivo, pastor, para que a gente pudesse se alegrar hoje? Num domingo, mais ou menos por esses horários agora, por essas horas de 9 horas da manhã, o Espírito Santo batizou a igreja, ele inaugurou, ele começou a igreja que o Senhor Jesus havia prometido edificar lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse: edificarei a minha igreja. E depois de morte, de ressurreição, depois de ascensão, os discípulos estavam ali aguardando aquele dia, quando deu num domingo pela manhã, quando chegou em um domingo, nesses horários agora, por essas horas, o Espírito Santo batizou a igreja. E nesse domingo, nesse dia de celebração, nesse dia de ressurreição, que a sua alegria ressuscite, que o seu vigor ressuscite, que a sua vontade de adorar ressuscite, que você se firme na presença do Pai, que você se lembre que pode até humanamente ser impossível alegrar-se o tempo todo, mas não é o caso de alegrar-se, é o caso de ser alegre. E no Espírito Santo somos alegres e por isso podemos regozijar sempre. A palavra de Deus vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Se nós, tudo que fizermos, tudo que pensarmos, tudo que falarmos, todas as atitudes que tomarmos, todas as decisões que tomarmos, forem focadas no alvo que é Jesus, nós podemos nos alegrar apesar das lutas. Que o Senhor nesse dia esteja realmente direcionando para o fato de que uma das primeiras chaves, ou a primeira chave aqui para uma vida abençoada é a alegria. Regozijai-vos sempre. Regozije no Senhor. Ele está contigo, ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século, uma vez que você o obedeça, o sirva, ande junto a ele. Que a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, possa realmente direcionar você a uma alegria inexplicável nesse dia. E você possa hoje ir para a sua igreja, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque Ele é Deus da alegria, Ele é um Deus que alegra o nosso coração. E por isso, na sua palavra, Ele pode dizer: regozijai-vos sempre. E que você e eu possamos regozijar no Senhor o tempo inteiro. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre você, te direcionando. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela alegria do Senhor sobre o nosso coração. Nós te louvamos, nós te agradecemos e ministramos alegria no coração de todos aqueles que estão ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.